Fala, meus amigos bicolores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai começar falando dos resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que já foi a primeira rodada do segundo turno. Rapaz, como esse campeonato passa rápido, hein? Parece que foi ontem que começou e já estamos quase chegando no final. E olha só, já tivemos umas partidas que mexeram com a classificação e com a cabeça da galera, então bora analisar isso aqui com calma. Primeiro resultado que temos que comentar é o Vila Nova 1, Coritiba 2. O Vila Nova é justamente o nosso próximo adversário aqui no Paysandu na próxima segunda-feira, então esse jogo deles acabou sendo uma amostra do que a gente vai enfrentar. O time do Vila Nova está sem número técnico, ou melhor, já contrataram um novo técnico, mas a situação não tá nada fácil por lá, viu? Isso mostra que eles estão buscando uma reação, uma mudança para tentar se afastar da zona do rebaixamento, que é onde eles estão agora, brigando feio. E falando em rivalidade, temos que falar daquela cadelinha de peruca, nosso pequeno rival, a terceira força do estado, que perdeu para a Ferroviária. A Ferroviária, que não vencia há 4 ou 5 jogos, se não me falha a memória, conseguiu dar essa vitória justamente contra o nosso pequeno rival. Cara, isso é de doer, viu? Ainda tem gente que tenta comparar o Paysandu com essa imundície que é a cadelinha de peruca. Não tem como, meu irmão. Não tem como mesmo. Eu fico muito puto quando vejo o torcedor querendo comparar o Paysandu com essa porcaria. Sério, me sinto até envergonhado, humilhado. É como se tivessem tentando tirar o valor do que o Paysandu representa. Não dá para aceitar isso. Seguindo aqui, tivemos também Operário 1, CRB 0. O CRB vinha de 4 vitórias seguidas no campeonato, estava numa boa fase, mas o Operário conseguiu essa vitória importante porque tá lá embaixo, lutando contra o rebaixamento, precisando desesperadamente pontuar. Teve também Novo Horizontino 1, Avaí 1, um empate justo. O Botafogo de São Paulo venceu o América Mineiro por 2-1. O América Mineiro tá numa situação muito complicada, forte candidato ao rebaixamento, sem vencer há 6 jogos. E agora vai enfrentar justamente a cadelinha de peruca. Se liga, isso pode até ser arriscado para a cadelinha, porque o América Mineiro, apesar de tudo, ainda pode dar trabalho. O Amazonas e Goiás empataram em 2-2, com o Goiás saindo na frente 2 vezes, mas não conseguindo segurar a vitória contra o time do Amazonas, que está lá embaixo, lanterna do campeonato com apenas 20 pontos. E tivemos Chapecoense 3, CRB 2, um jogo eletrizante, com a Chapecoense mostrando por que é uma das fortes candidatas ao acesso para a primeira divisão. E, claro, não posso deixar de comentar do nosso jogo, o Paysandu 1, Atlético Paranaense 1. Cara, o Paysandu se tivesse forçado um pouco mais, sem respeitar tanto o time do Atlético Paranaense, poderia ter vencido fora de casa. Porque, sinceramente, o time do Atlético Paranaense está horrível. Horrível mesmo. Com um elenco milionário e uma estrutura forte, mas mesmo assim estão brigando contra o rebaixamento. E o Paysandu, com todo o respeito, teve condições totais de ganhar esse jogo fora de casa. Mas o técnico respeitou demais o adversário, e aí ficou só no empate. Mas sabe de uma coisa? O importante é pontuar fora de casa, seja 1 ponto ou 3, o que vale é somar. O Paysandu vem de 9 jogos sem perder, o que é um baita feito, principalmente com essa pressão que a equipe tem sofrido. No mais, o Atlético Goianiense também empatou com o Atlético Mineiro, e isso é uma novidade, porque o Atlético Goianiense nunca tinha empatado 3 vezes seguidas na Série B, e agora empatou, incluindo o jogo contra o Paysandu. Outro resultado importante foi Cuiabá 2, Volta Redonda 0. Esse resultado é bom para a gente porque mantém o Volta Redonda na zona do rebaixamento, o que ajuda a equilibrar a disputa. Antes de continuar, já vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e acompanhar tudo o que acontece nos bastidores do maior time do Norte e Centro-Oeste do Brasil, que é o nosso Paysandu, beleza? Já aproveita para conferir se você já é inscrito, porque é fundamental para fortalecer a nossa torcida. Bom, agora vamos falar dos próximos jogos do Paysandu no campeonato. O próximo compromisso é em casa,
contra o Vila Nova e cara, não dá nem para pensar em empatar esse jogo, não. Empatar em casa contra o Vila Nova seria uma tragédia total. Olha como o campeonato tá difícil, todos os times que estão lá embaixo estão pontuando, mesmo o Paysandu com essa sequência sem perder, a galera da parte de baixo não tá dando mole. Então a gente não pode nem pensar em empatar, temos que ganhar. Já basta de desperdiçar pontos em casa. Se liga, o Paysandu tem a pior campanha jogando dentro de casa de todos os clubes da Série B. Então, é hora de mudar esse cenário. Não adianta ficar elogiando o adversário, tipo mas o Atlético joga bem. Dane-se isso, cara. O Paysandu é o mandante, é o time grande da Série B, e só perde para os grandes mesmo, tipo o Atlético Paranaense. Contra o Vila Nova é obrigação ganhar. Não importa o placar, se for 1-0, 2-1, o importante é conquistar os 3 pontos e sair dessa zona do rebaixamento o mais rápido possível. A gente já tá no segundo turno, o tempo tá passando, e cada ponto perdido pode custar caro. Depois do Vila Nova, o Paysandu vai visitar a Chapecoense, que tá voando no campeonato e é um dos melhores mandantes da Série B. Jogo difícil demais, cara, mas não impossível. Depois a gente recebe o Operário, que vinha de uma seca de vitórias, mas voltou a vencer, e o Paysandu tem totais condições de ganhar esses 3 pontos em casa. Depois tem o jogo contra o CRB em Maceió, no estádio Rei Pelé, que, na minha opinião, é um dos times mais chatos de enfrentar. A gente nunca consegue ganhar deles, mesmo jogando em casa ou fora, e isso é um mistério. O Paysandu domina os jogos, mas não consegue matar. Então contra o CRB, pontuar será fundamental, seja um empate ou até uma vitória, que seria ótima. Voltando à zona do rebaixamento, hoje o Volta Redonda, Botafogo, Paysandu e Amazonas estão ali embaixo, colados. O América Mineiro tá ali na 16ª posição, um pouco mais tranquilo, mas também com risco. E olha só, o América Mineiro vai enfrentar a Cadelinha de Peruca, e vou ser sincero, eu vou torcer para o América Mineiro ganhar esse jogo, porque o Paysandu depende muito disso. Se o América Mineiro ganhar, a Cadelinha de Peruca se complica demais, e a gente quer ver essa porcaria rebaixada, hein? Faltam só 5 vitórias para a Cadelinha de Peruca escapar, mas eu acho difícil. Se eles perderem, vai ser uma festa. Para o Paysandu se livrar matematicamente do rebaixamento, precisa vencer 8 jogos, um número grande, mas possível. A Cadelinha de Peruca, por sua vez, precisa vencer 5 para escapar. Então essa disputa tá acirrada. Se o Paysandu vencer o Vila Nova por 1-0, por exemplo, já dá um salto importante na tabela, saindo da zona do rebaixamento. Claro que depende dos resultados dos outros jogos, mas não acredito que Amazonas, Botafogo e Volta Redonda consigam todos os resultados positivos que precisam. Muitos jogos são confrontos diretos, como Volta Redonda contra Novo Horizontino, onde eu acredito na vitória do Novo Horizontino, e Amazonas contra a Ferroviária, que eu acho que vai terminar empatado. O Botafogo visita o Atlético Goianiense, e eu acho que vai ser outro empate. Ou seja, o Paysandu tem chances reais de sair dessa situação complicada. O elenco do Paysandu é bom, mas a diretoria tem que entender que não pode só fazer milagres com os mesmos jogadores o tempo todo. Se querem subir para a Série A, tem que investir em reforços de qualidade, porque o time já está esgotado. A gente vê que o técnico está tentando de tudo, mas é difícil. A diretoria precisa se mexer rápido para não ver o Paysandu afundar na Série B. Agora vou falar de uma coisa que me deixa revoltado. Tem uns torcedores que ficam cobrando muito o treinador, dizendo que ele não entende nada, que o time é uma porcaria, que a diretoria é incompetente. Olha só, todo mundo tem que ter paciência e apoiar o time, não adianta criticar só por criticar. O técnico está fazendo o que pode com o elenco que tem, e o elenco também tem que corresponder. O que não dá é para deixar o time sozinho nessa luta, tem que torcer, tem que apoiar. O campeonato está pegando fogo, meus amigos. A luta para subir e para fugir do rebaixamento está mais acirrada do que nunca. Vamos ficar de olho nos jogos do Paysandu e continuar apoiando nosso time do coração. Se a gente for unido, a gente consegue sair dessa situação difícil e voltar a brilhar como sempre.
Seguinte, vamos falar um pouco mais sobre como esse campeonato está se desenrolando e o que a gente pode esperar daqui para frente. A Série B está cheia de surpresas, e quem menos esperava está brigando no topo, enquanto outros gigantes estão sofrendo lá embaixo. E o Paysandu, como sempre, está naquele meio termo que parece não agradar ninguém, mas que pode ser um alívio se a gente analisar com calma. A questão que mais me chama atenção é essa estabilidade que o Paysandu vem mantendo desde o início do campeonato. 9 jogos sem perder, isso não é para qualquer um, ainda mais em um campeonato tão disputado, com times muito bem estruturados, alguns com investimento pesado, e outros com aquela vontade de quem não quer perder de jeito nenhum. E o Paysandu conseguiu, mesmo com os pesares, mostrar um futebol competitivo, regular, e essa regularidade, apesar de não ter resultado em grandes vitórias, tem feito o time pontuar o suficiente para não ficar lá na lanterna. Mas o que está faltando para o Paysandu para virar esse jogo e subir na tabela? A resposta é simples: gols. O time sofre para converter as chances criadas. O setor ofensivo, que tinha tudo para ser o ponto forte, está apagado demais. O Marcelinho e o Ramon até tentam, mas o time sente falta de um atacante de referência, daqueles que decide no detalhe, que coloca medo na defesa adversária, que tem faro de gol e presença de área. E é por isso que a volta do Rossi está sendo tão aguardada, porque além de experiência, ele tem esse faro para decidir jogos. Sem gols, o time não vence. Empates fora de casa são válidos, mas em casa, o Paysandu precisa da vitória, da festa da torcida, da emoção da galera vibrando no estádio, porque isso ajuda demais na motivação dos jogadores. Não dá para continuar com essa sequência de empates em casa. Quem sabe com a volta do Rossi o time consiga mais agressividade e mais finalizações certas. Agora, analisando o campeonato em si, a Série B está mostrando uma característica clara: a disputa é muito equilibrada. Times como a Chapecoense, o Goiás, o CRB, o Vasco e o Grêmio, que são favoritos ao acesso, têm enfrentado dificuldades. Não dá para subestimar ninguém, e essa imprevisibilidade torna tudo mais emocionante. Quem pensar que vai ser fácil, está completamente enganado. Cada ponto vai ser conquistado na raça, no suor, na estratégia, às vezes, até na sorte. Um ponto que merece destaque é a mudança que alguns times pequenos têm feito para tentar surpreender. O Amazonas, apesar da lanterna, tem mostrado uma defesa bem postada, uma vontade enorme de se manter na Série B e lutar jogo a jogo. O Volta Redonda, que poderia ser um saco de pancadas, tem conseguido empates importantes, principalmente jogando fora de casa, e isso complica a vida dos adversários. O Botafogo, que era cotado para brigar lá em cima, caiu de produção e agora está embolado na briga contra o rebaixamento. Já o Vila Nova, nosso próximo adversário, está naquela situação crítica de precisar reagir urgentemente. Isso pode ser bom e ruim para o Paysandu. Bom porque eles estão pressionados e isso pode deixá-los mais nervosos, mas ruim porque times pressionados às vezes jogam com mais intensidade e mais vontade de vencer. Portanto, o Paysandu tem que estar atento, porque vai ser um jogo difícil, de muito contato físico e disputa acirrada no meio de campo. Além disso, a torcida do Paysandu tem um papel fundamental nessa reta final. Se a galera lotar o estádio, empurrar o time, gritar do início ao fim, o efeito é imenso para os jogadores. É aquela coisa, torcida é o 12º jogador. E quando o time está bem, a torcida fica ainda mais motivada e cria um ciclo virtuoso que faz o time crescer cada vez mais. Sobre a diretoria, eu não posso deixar de comentar. É aquela velha história, né? A diretoria tem que ser mais ambiciosa, tem que planejar melhor, contratar com inteligência e investir na base também. O Paysandu tem uma base boa, com jogadores jovens e promissores, mas precisa de experiência para equilibrar o elenco. Jogadores que sabem administrar o jogo, que não se intimidam com pressão e que conseguem decidir em momentos cruciais. Isso faz falta. E o orçamento? Claro que todo mundo sabe que o Paysandu não tem o mesmo orçamento de times como o Grêmio ou o Vasco, mas tem que fazer o dinheiro render. Olha o exemplo da Chapecoense, que, mesmo com dificuldades financeiras, montou um time competitivo, com uma mistura de experiência e juventude. Isso é o que falta para o Paysandu,
uma gestão que valorize o que tem, aposte em jogadores que se identifiquem com o projeto e queiram crescer junto com o clube. Agora, voltando aos jogadores, o elenco tem qualidade, não me entendam mal. O problema é o entrosamento, a falta de ritmo, e talvez a pressão de estar numa situação difícil. Jogadores que chegam para o Paysandu às vezes não estão na melhor fase, e o técnico tem que trabalhar para tirar o melhor de cada um, ajustar o posicionamento, buscar novas estratégias. E isso não é fácil, claro. Futebol é resultado, e quando os resultados não aparecem, a pressão aumenta para todo mundo. Sobre a comissão técnica, eu acredito no trabalho do treinador. Ele tem mostrado que sabe montar o time, que entende de tática, mas precisa de mais tempo e de um elenco mais forte para aplicar suas ideias. O problema é que no futebol, tempo é luxo que poucos têm, principalmente em um campeonato tão cruel como a Série B, onde cada ponto pode ser a diferença entre ficar ou cair. Falando de estilo de jogo, o Paysandu precisa ser mais ofensivo, mais agressivo, sem medo de tomar pressão. O time muitas vezes parece estar jogando para não perder, o que em alguns momentos pode ser bom, mas na maioria das vezes, especialmente em casa, isso não funciona. O torcedor quer ver o time atacando, pressionando, criando chances, correndo atrás da vitória o tempo todo. A retranca não garante títulos nem acessos, e o Paysandu precisa se reinventar para buscar o acesso. O Paysandu pode estar prestes a viver uma verdadeira revolução em seu elenco com a possível chegada do experiente lateral Dalber, que recentemente atuou na Série A do futebol italiano. O nome do jogador tem circulado com intensidade nos bastidores da Curuzu, e a torcida já começa a alimentar a expectativa de um reforço que traga não só qualidade técnica, mas também uma bagagem fundamental para a reta final da temporada. Dalber, conhecido por suas passagens por clubes tradicionais da Europa, tem seu futuro próximo cercado de rumores que indicam um acordo quase fechado com o Paysandu, clube que vem buscando reforçar sua equipe para alcançar objetivos ambiciosos nas competições nacionais. A movimentação de mercado, embora ainda não oficializada, mexe com os ânimos da torcida, que sonha em ver um atleta de alto nível defensivo e ofensivo vestindo a camisa bicolor. A possível contratação de Dalber representa um salto de qualidade para o setor defensivo, mas também pode ser um catalisador para um desempenho coletivo mais consistente, sobretudo em jogos decisivos. Nos corredores da Curuzu, o nome do lateral já é tratado como uma possibilidade real, gerando um burburinho que promete esquentar o ambiente no clube. Com a iminente chegada de Dalber, o Paysandu sinaliza que não está medindo esforços para conquistar resultados expressivos nas fases finais das competições em que está inserido. O jogador, que possui experiência acumulada em ligas europeias de alto nível, seria um reforço não só para a defesa, mas também para a construção do jogo ofensivo, característica que pode ser decisiva para o time do Pará. Essa movimentação no mercado pode indicar a ambição do Paysandu em buscar um elenco mais qualificado, capaz de suportar a pressão das partidas decisivas e superar adversários que também investem pesado em suas contratações. A experiência internacional de Dalber pode agregar ao grupo, servindo como uma referência técnica e mental para jogadores mais jovens, algo que o clube valoriza muito neste momento do campeonato. A adaptação do atleta à equipe, caso se confirme a contratação, será observada de perto pela comissão técnica, que espera extrair o máximo do talento do lateral para fortalecer o setor defensivo sem abrir mão de jogadas ofensivas eficientes. Além do impacto dentro de campo, a possível contratação de Dalber mexe também com o ambiente fora das quatro linhas, especialmente com o torcedor bicolor, que aguarda ansioso por novidades capazes de modificar o cenário atual. O fato de trazer um jogador com passagens por clubes europeus renomados pode elevar o moral do elenco e da torcida, criando uma atmosfera positiva que muitas vezes é decisiva para o desempenho nos momentos de pressão. A movimentação nos bastidores da Curuzu indica que o clube está atento às oportunidades e disposto a investir para garantir que a reta final da temporada seja marcada por conquistas importantes. Mesmo que ainda não haja um anúncio oficial, as conversas avançadas e a expectativa crescente sugerem que a vinda de Dalber está cada vez mais próxima, o que pode representar uma resposta clara do Paysandu às dificuldades enfrentadas até aqui. Esse burburinho reforça a ideia de que o clube pretende apostar na experiência e qualidade para dar um salto na competição e tentar alcançar objetivos mais ambiciosos.
No aspecto técnico, Dalber pode trazer uma nova dinâmica para a equipe do Paysandu, principalmente na lateral esquerda, onde o clube busca melhorias para balancear o sistema defensivo e apoiar o ataque. O jogador é conhecido por sua velocidade, capacidade de marcação e cruzamentos precisos, atributos que podem ser fundamentais para a equipe, que muitas vezes careceu de profundidade e criatividade nas jogadas pelas pontas. A possível chegada do lateral com experiência na série reforça a ideia de que o Paysandu pretende alinhar qualidade técnica para se destacar, principalmente nos momentos em que a disputa se torna mais acirrada e os detalhes fazem a diferença. A expectativa é que Dalber possa contribuir não apenas com seu futebol, mas também com sua liderança e vivência em competições de alto nível, aspectos que tendem a influenciar positivamente a preparação e a confiança do grupo como um todo. A torcida, por sua vez, acompanha atentamente as movimentações e alimenta a esperança de ver o lateral defendendo as cores bicolores em breve. Por fim, a possível contratação de Dalber pelo Paysandu abre um cenário promissor e ao mesmo tempo desafiador, uma vez que o jogador precisará se adaptar rapidamente à realidade do futebol brasileiro e às exigências do clube para ajudar a equipe na reta final. Esse processo de adaptação, embora envolto em especulações, é visto como um fator natural diante do salto de qualidade que o atleta pode proporcionar. O clima nos bastidores da Curuzu está eletrizante, com fontes próximas ao clube indicando que as negociações estão avançadas e a definição pode sair a qualquer momento, o que mantém todos atentos às notícias. O potencial impacto positivo que Dalber pode causar é motivo de expectativa, principalmente para um elenco que busca estabilidade e resultados imediatos. Caso a contratação se concretize, o Paysandu terá em mãos um jogador que agrega experiência internacional e capacidade técnica, elementos que podem fazer toda a diferença para alcançar metas importantes na sequência da temporada, reforçando a ideia de que o clube está disposto a lutar com força máxima para os próximos desafios. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!